A Secretaria-Geral de Desestatização e Desimobilização do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro já tem comando definido e extensa lista de empresas na mira da privatização. O empresário Salim Matar, fundador da locadora de veículos Localiza, é o escolhido para tocar os processos. Durante a campanha, Bolsonaro chegou a falar na privatização de 100 empresas. As privatizações estão entre as 15 áreas definidas como prioridade pela equipe de transição do governo. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2019 indica que empresas como Eletrobras, Serpro e Correios podem enfrentar dificuldades de caixa, isso já a partir do ano que vem. São empresas que já adotam programas de redução de custos, incluindo demissões. Ainda assim, as estatais registraram um aumento no número de funcionários, segundo dados do Ministério do Planejamento. No segundo trimestre deste ano, o número subiu de 504 mil, quase 505 mil, para 505.100, a despeito dos programas de demissão voluntária. E nós estamos aqui com o João Pedro para falar de uma grande bandeira do governo Bolsonaro, anunciado bem antes do início para valer da campanha das eleições deste ano na televisão. João, do que foi dito na campanha ao que está sendo feito hoje, como é que estão os passos? Olha, Zé, eu espero que isso aconteça. Se você olhar a situação das empresas estatais no Brasil, elas estão muito mais presentes nas partes policiais que nas partes econômicas, ou seja, é uma sequência a hora que bota uma lupa em cima de uma estatal, aparecem problemas homéricos. A questão de funcionário é uma parte do processo, mas a questão de desvio de dinheiro, a aplicação mal dos recursos, a ineficiência da empresa é um fato que todo mundo sabe que acontece no Brasil. Então, eu classifico as pessoas que, quando analisam a questão da privatização, em 3 grupos. Aqueles inocentes que acham, não, a Petrobras é nossa. Nossa, vírgula. É dos sindicatos que estão lá, os 13, 14 sindicatos que dominam a Petrobras e dos partidos políticos que estão no poder. Esses são os donos. O resto, os 207, 200 milhões de brasileiros, têm a obrigação de pagar um combustível caro para manter toda essa situação. Então, não é nossa, não. Eu já trabalhei em empresas que fizeram esse processo de modelagem para privatização. Quando você entra no âmago de uma estatal, você fica apavorado. Os custos, os gastos, tudo isso aí é complicado. Então, o Bolsonaro vê o seguinte, olha, nós temos, o Brasil precisa de eficiência. Só para dar um exemplo, nós temos 75 mil quilômetros de estradas rodovias no Brasil, 65 mil asfaltadas, federais, e o resto não é asfaltado. Se aplicou 7 bilhões de reais no ano passado, esse ano até agora, até outubro, em manutenção dessa estrada. O que acontece? Tudo, a grande maioria, é situação péssima, ruim, complicada a situação. Então, a hora que ele... E ao passo que as melhores rodovias do Brasil são as concessionadas, disparado, longe das estatais, a relação dela. O que esse projeto tem que fazer? Ele tem que abrir para ser privada a maior parte, onde for possível, lógico, e o governo não espere ganhar dinheiro na venda da concessão. Ele exija do concessionário investimentos na qualidade, na melhoria, na duplicação, na manutenção, no atendimento ao usuário. Esse sim. E outra coisa, os municípios, os estados, eles vêm com uma fome para ganhar dinheiro em cima do pedágio. Não é essa a função do poder público. O poder público está transferindo para a área privada a administração de uma rodovia que seria custo dele. Se ele não vai ter o custo, aplica esse recurso em outra coisa. Deixar de gastar já é um excelente negócio. Se ele não privatizar a Eletrobras, o ano que vem ele tem que botar 15 bilhões para sustentar a Eletrobras. Essas concessionárias do Norte, que são as últimas que estão na mão da Eletrobras, todas elas estão falidas. Só se mantém porque são estatais. Então, a hora que ele tira isso aqui, quando privatizou a Rede Ferroviária Federal, ela dava um prejuízo de 400 milhões de dólares por ano. A hora que privatizou, pelo menos esse dinheiro ficou fora. Ficou um passivo trabalhista absurdo, porque como toda boa estatal não dava conta do recado.
Então, hoje, no Brasil, o grande carência, e nós estamos mostrando aqui toda hora, né, matéria sobre isso, que atrapalha o produtor, atrapalha quem trabalha, atrapalha a população como um todo, é a questão de serviço público. A infraestrutura nossa é um desastre. Você não tem, as rodovias não têm manutenção, você precisa investir em setores como o transporte aquaviário, por exemplo, que é um transporte dos mais eficientes, que viabiliza especialmente essas fronteiras agrícolas que estão longe, como o caso do Mato Grosso, Tocantins, etc., que poderiam usar, e não se faz por quê? Porque os recursos do Estado são insuficientes e quando aplica mal. Então esse é o problema. Esse ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, ele é um sujeito, um técnico, competente, foi de DENIT, ele não tem tem informação militar, companheiro do Bolsonaro, e ele fala, olha, nós vamos privatizar mesmo, o que der para privatizar, vai privatizar. O que tem que ser feito é regras claras, que não tenha depois de não ir para a justiça, para discutir sexo de anjo. Tem que ter regras claras. Segurança jurídica para quem for investir. Nós temos mais informações, vou chamar o Vinícius Souza e já o João conclui o seu comentário. O número de estatais no Brasil chega a 138. Para o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, a maior parte delas deverá ser desestatizada. O ideal é que as deficitárias que exigem mais subsídios do Tesouro Nacional sejam prioridades. O assessor econômico do PSL chegou a defender a privatização de todas as estatais para reduzir o endividamento público. Segundo Bolsonaro, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e Furnas ficariam estrategicamente de fora. A Caixa será presidida pelo economista Pedro Guimarães, especialista em privatizações. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2019 indica que empresas como Eletrobras, Serpro e Correios poderão enfrentar dificuldades de caixa para o ano que vem. São empresas que já adotam programas de redução de custos, incluindo demissões. Ainda assim, as estatais registraram aumento no número de funcionários, segundo dados do Ministério do Planejamento. No segundo trimestre deste ano, o número subiu de 504,9 mil para 505,1 mil, a despeito dos programas de demissão voluntária. Conforme o Estado de Minas, a equipe de transição defende que a Eletrobras deve ser a primeira no processo. A projeção é que a receita para a União chegue a 12,2 bilhões. A Eletrobras adiou para o próximo dia 10 de dezembro o leilão da privatização da Amazonas Energia. A Assembleia Geral Extraordinária da estatal definiu que, caso não seja vendida, a empresa poderá ser liquidada em 31 de dezembro deste ano. A Empresa Brasileira de Comunicação, Empresa de Planejamento e Logística, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social e a de Engenharia, Construções e Ferrovias encabeçam a lista de empresas que podem ser vendidas. Ainda, segundo o Estado de Minas, 18 companhias dependem de repasse do governo federal, consumindo cerca de 15 bilhões por ano. Também durante o período de campanha, Paulo Guedes usava como estimativa a arrecadação de 1 trilhão para o governo federal, levando em consideração a venda de todas as estatais. O discurso de 1 trilhão não foi retomado pós-eleição. A responsabilidade de projetar esse valor passa a ser da Secretaria-Geral de Desestatização e Desimobilização. Ô João, 1 trilhão seria um dinheiro que poderia resolver muita coisa. Tem interessados em investir nas estatais brasileiras? Começando pela Eletrobras. A regra geral tem, né? Porque essas empresas elas estão deficitárias porque são mal administradas, que a classe política usa como cabide de emprego, usa para fazer maracutaia com empreiteira, etc, etc. Então isso aí acontece isso mesmo. Agora, a hora que entra uma empresa séria no comando dela, quando foi privatizada a Vale, você lembra da privatização da Vale? A Vale era a joia da coroa. Não, essa empresa é bem administrada, mas era uma ova. A hora que os caras assumiram, chamaram os principais fornecedores da Vale e falaram, queremos 30% de desconto nos contratos. E os caras deram. Onde que ia os 30%? Sei lá. Aí para algum fundo não muito ortodoxo, muito sério. Então,
privatizou, ela funciona. Você lembra quando saiu a telefonia celular no Brasil? Era um privilégio o cara ter um tijolão daqueles, mas tinha que arrumar, tinha que ter padrinho nas estatais. Hoje não, hoje democratizou. Todo mundo tem acesso a um celular. Por quê? Porque há uma disputa de mercado entre as empresas privadas para oferecer esse serviço. O que tem que ser feito é regras claras. Ferrovia, por exemplo, que é um negócio fundamental para o Brasil, nós precisamos de melhorar o sistema ferroviário. Nós temos que, as empresas são atuais concessionárias, elas têm programas de ampliação de investimento. Tudo bem, só que em 8, 9 anos não consegue conseguir retorno do capital. Então tem que ampliar o processo de concessão. Porém, amarrar. Por exemplo, nas ferrovias, amarrar a figura do operador ferroviário independente, que existe na Europa, existe nos Estados Unidos, ou seja, empresas que vão pagar para a concessionária o uso da linha e vão operar, vão transportar carga, container, tudo que tiver condição de fazer. Elas vão melhorar, porque senão fica um monopólio, troca o monopólio estatal por um monopólio privado, que muitas vezes não vai funcionar para atender como precisa o país. Vai atender um grupo, seja minério, seja alguma outra coisa qualquer. Então, nós temos que fazer isso. E eu acho que, botando gente competente, o BNDES, ele sempre ocupou um papel fundamental no processo de desestatização, e no sentido de alavancar recursos para financiar parte do processo. Na mão do Levi, é um cara sério, é um sujeito que passou no governo da Dilma e não foi respingado pela essa lama que aconteceu no resto do governo dela. Então, esse é um cara sério, é um cara que tem experiência internacional, busca investir. O Brasil é um país que vai ser o grande fornecedor de alimentos para o mundo, é um grande fornecedor de energia também. Esses são setores que vão atrair investimentos, não tenha dúvida nenhuma. Como é que está o interesse do capital estrangeiro nesses investimentos? Desde que haja... É só tu olhar os aeroportos brasileiros que foram leiloados agora, depois que ele deu uma limpada naquelas empreiteiras que comiam no prato da dona Dilma lá. A hora que ele limpou, veio empresa séria para assumir o comando. E tem interesse. O Brasil é um país que tem tudo para crescer. Nós temos energia, temos terra, temos gente, temos tudo. Falta governo. Agora parece que está arrumando uma equipe boa. Tomara que dê certo. Eu torço para esse cara dar certo. Porque o Brasil precisa sair dessa desgraça de recessão, de desemprego, de baixo salário. Nós temos que o país crescer. E a melhor maneira de resolver problemas econômicos é com crescimento, não é com decreto, não é com lei. E a privatização, a transferência de um setor que está na mão do governo, que é deficitário, que é usado como máquina de troca de permuta na classe política, para um setor que vai trabalhar, que vai pagar imposto, que vai gerar emprego, que vai gerar renda, é o caminho. Eu sou fã número 1 desse processo. Obrigado, João. Bom trabalho.